Hoje nós estamos na nossa terceira mensagem sobre a série de famílias da nossa igreja. Somos uma série que nós começamos há 2 semanas, baseado em Efésios capítulo 5 e capítulo 6, tratando sobre os papéis e as funções do homem, da mulher, dos filhos e dos pais. Hoje trataremos sobre o tema Somos na sabedoria. Eu gostaria de fazer a leitura de Efésios capítulo 6, dos versículos 1 a 4, e se você quiser abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 21, então eu faço a leitura de Efésios e quando eu terminar, os irmãos fazem a leitura de Colossenses capítulo 3, versículo de número 21. Página 216 do Novo Testamento. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses. Vamos lá. Pais, até aí. Pastor, por que você vai começar do versículo 4? Por uma questão estratégica. Estratégica? Claro. Nesse final de semana, é um final de semana que está acontecendo, ou aconteceu, aconteceu o acampamento dos jovens da nossa igreja. Então, falar como os pais devem tratar os seus filhos, com a maioria esmagadora dos nossos jovens fora da igreja, eu ia falar para os pais. Então, nós mudamos. Eu vou falar hoje para os pais daquilo que os pais têm obrigação, dever, função e devem fazer. E aí eu me lembro de uma conversa que eu tive no domingo passado. Eu não vou dizer o nome para preservá-lo. Mas na hora que terminou o culto, ele falou assim para mim: pastor, eu vim aqui no primeiro domingo, apanhei. Você falou sobre o papel do homem, eu apanhei. Aí eu venho, trago a minha mulher. Aí eu apanho de novo. Porque você falou para homem de novo. Aí hoje, eu vou falar para pai. Então vai apanhar de novo. Mas calma. É uma surra boa. É uma orientação preciosa de Deus. Sabe por quê? Porque toda vez que nós temos a oportunidade de ouvir na palavra de Deus o que nós devemos fazer, é uma oportunidade de glorificar a Deus. Então é bom. Então acalme o coração. Na semana que vem, a gente fala para os filhos. E é provável que sobre um pouco também, porque se aqui nem todo mundo é pai, certamente na semana que vem todo mundo é filho. Então, sobra de novo, tá bom? Vamos lá. Algumas observações importantes para o início da nossa conversa. Como que eu devo compreender essa passagem? Se você está craque aí em memória, versículo 21 do capítulo 5. Porque o versículo 21 é a chave hermenêutica de todo esse bloco dos papéis desenvolvidos pela família. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Toda a submissão a partir do versículo 21 é mútua. E como que isso acontece?
Homens se sujeitam às suas esposas, amando. Mulheres se sujeitam aos seus maridos, respeitando. Pais se sujeitam aos seus filhos, disciplinando, mas com sabedoria. E filhos se sujeitam aos seus pais, honrando. Essa é a sujeição mútua da família. E o texto continua, porque nós não vamos abordar, mas ele ainda vai falar como que patrões se sujeitam a empregados, sendo dignos no tratamento, e como que empregados se sujeitam aos seus patrões, fazendo o trabalho com fidelidade, sem corpo mole. Assim, a sujeição é mútua, ok? Então, tendo dito isto, eu quero convidar vocês para olhar o versículo 4 e algumas observações importantes. Agora, o versículo 4, ele volta o seu foco para os pais. E o termo que aparece aqui para pais, embora a gente olhe e diz assim: esses aqui são os meus pais. É de se esperar que ninguém conheça dois homens, mas um homem e uma mulher. O texto aqui fala que esse termo pais é um termo singular voltado para o homem. Então, de novo, a orientação aqui para a disciplina do Senhor recai mais sobre a figura masculina do que sobre a figura feminina. Pastor, com isso você quer dizer que a mulher não participa da disciplina dos filhos? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a maior responsabilidade para a disciplina dos filhos recai sobre os homens. Mas a mulher está incluída? Está incluída, claro, a responsabilidade é compartilhada. Mas quando o apóstolo Paulo traz essa referência, ele traz com o foco no homem. E mulher, isso não te dá o direito de quando você tiver que disciplinar o seu filho, você disser assim: amor, vai lá que é com você. Pastor falou, não disse. O que eu estou dizendo é que a responsabilidade maior é do homem e não exclusiva, ok? Essa exortação, ela é uma exortação que começa dizendo para nós não provocarmos os nossos filhos a ira, mas discipliná-los e admoestá-los durante a sua criação. O texto de Colossenses que nós lemos, ele diz: não irritem os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Uma versão de tradução da língua inglesa diz assim: não provoqueis os seus filhos, para não perder os seus corações. Olha que poético. Pais perdem o coração dos seus filhos. E eles entregam os seus corações para outras pessoas, para outros amores, para outros ídolos. Por isso essa tradução é muito importante. A palavra grega utilizada aqui da provocação, sabe como que ela pode ser traduzida também? Pais, não tornem o coração dos seus filhos amargurados. Os consultórios de psicologia estão abarrotados de filhos amargurados com seus pais. Porque afinal de contas, nós, pais, sempre seremos os culpados. Já que esse peso recai sobre nós,
A proposta bíblica é que a gente seja culpado por fazer a coisa certa, por fazer aquilo que tem que ser feito. Vamos desmembrar esse versículo aí. Vamos trabalhar essa primeira parte dele. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que irrita filho? O que será? Com a palavra, os filhos. Eu não vou fazer isso com você, pode ficar tranquilo. Algumas coisas provocam a ira dos nossos filhos. A primeira delas é a nossa contradição. Pais podem não ser justos na aplicação das nossas disciplinas. Pais podem não ser justos no tratamento que nós damos aos nossos filhos. Aquela utilização de pesos diferentes para situações iguais, sabe? Pais irritam os seus filhos quando os filhos olham para os pais e ouvem um discurso e enxergam uma prática diferente. Isso irrita profundamente os filhos. Eu nunca vou me esquecer quando uma jovem me procurou, revoltada, porque ela descobriu que o seu pai traía a sua mãe. E aos domingos era o santarrão da igreja. Isso é irritar um filho. Um discurso moralista e uma prática perversa. Um discurso legalista e uma prática pecaminosa. A hipocrisia de nós, pais, provoca a ira e a amargura dos nossos filhos. Filhos se tornam irritados e ressentidos quando os pais continuam a tratar as coisas de forma injusta. Infelizmente, pais tratam seus filhos com ambiguidade, fazendo diferenciação, sendo contraditórios na educação, e isso coloca em nós um papel de injustiça no tratamento da herança do Senhor, que são os filhos. Toda vez que nós aplicamos disciplinas que acabam sendo incoerentes, isso fere os nossos filhos. Por exemplo, quando você pesa a mão por uma coisa simples, ou quando você é relapso em algo grave, lá no fundo, nós estamos ferindo os nossos filhos. Quando você tem mais de um, e a predileção fica evidente aos olhos, isso fere os nossos filhos. Essa contradição, porque eles perguntam: pai, mãe, de quem você gosta mais? Eu perguntava. E eles respondiam: a gente gosta de cada um
igual, mas cada um é diferente. Mas ama igual, mas são diferentes. E ser diferente não é um problema. O problema é a predileção. Já tem irmão cutucando o outro aí, né? Como pais irritam seus filhos? Desencorajando-os. Uma outra forma perigosa que gera grandes danos à alma da criança é a falta de apreciação. É a falta de palavras de incentivo. É a falta do olhar, do diálogo, de celebrar as conquistas, de agradecer e de comemorar cada uma das vitórias. É estar presente. E não frases como: você não presta para nada, você não faz nada certo, você só me dá trabalho, você é um desgosto, você é um imprestável, você é um burro, é uma burra. Frases como essa destroem a herança que Deus confiou a você. Frases como essa impregnam na alma da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, como uma nódoa manchando um pano branco, e que é duro para tirar, é difícil de arrancar. Vomitar essas palavras sobre eles é desencorajá-los de serem o melhor que eles podem ser, observando você, pai, observando você, mãe. Esse é o nosso papel, é lutar contra essas palavras e encorajá-los à vida. O escritor John Eldredge, que escreveu O Coração Selvagem, ele diz o seguinte: que a maior expectativa dos filhos com relação aos seus pais é saber que eles têm valor. Que eles têm valor. Porque os pais outorgam significados aos seus filhos. Toda criança sempre está querendo saber o que o seu pai acha daquilo que ele fez. Toda criança. Aqui nós temos de manhã escola dominical. Tem 7 anos que todo domingo eu recebo um papelzinho, um garrancho, rabiscado. E vem 3, né? Olha, 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 olha. Eu tenho um arquivinho lá, chamado Retalhos de uma Vida. Muitos estão guardadinhos lá, outros se perderam, mas muitos estão guardadinhos, porque todo filho quer saber a opinião do pai sobre aquilo que ele fez. É muito mais fácil destruir do que construir. Pais, encorajem os seus filhos com palavras de apoio, de incentivo, de verdades bíblicas, porque é disso que eles precisam. Deixa
que o chefe, a chefe vai fazer o papel contrário. Mas você incentiva. Faça com que ele saiba que ele pode contar com você. O que irrita os nossos filhos? Negligência e descuido. Um grande teólogo, exegeta, chamado William Hendrickson, ele fala que a negligência é um dos fatores de maior amargura no coração das crianças. Hoje, tem muitos memes, quadrinhos circulando por aí. Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, e todo mundo compartilha. Um deles é assim: uma mãe e um pai com uma criança extremamente mimada. E a criança tem tudo. E o pai dando uma bronca no filho, dizendo assim: mas o que mais que você quer? Eu já te dei tudo. E a criança dizendo: eu só quero um não, um limite, uma cerca. Eu quero ser colocado num padrão. Quando nós negligenciamos, nós não damos o que os nossos filhos precisam. Existe um psicólogo hoje norte-americano, o nome dele é Robert Coles. Ele deu aula há muito tempo em Harvard, tem 75 livros escritos, mais de 1000 artigos publicados. Ele diz assim: eu penso que o que os filhos precisam desesperadamente nos dias de hoje é um propósito moral. Os pais estão preocupados em conduzi-los por colégios caros, as melhores roupas, as melhores casas, os melhores bairros, os melhores brinquedos, as melhores viagens, os melhores telefones. Embora essas coisas sejam importantes, os pais não estão gastando tempo com os seus filhos, pelo menos o tempo suficiente. E num contexto urbano como o nosso, numa cidade tão cara como a nossa, deixar de trabalhar 16, 14, 12 horas por dia pode implicar numa redução do seu padrão de vida. Mas lembre-se, se você tem filhos, o que eles mais querem de nós é tempo, é presença. E negligenciar isso é provocar a ira dos nossos filhos. Um escritor cristão que escreveu um livrinho nos anos 70, 80, chamado Ouse Disciplinar, James Dobson. Ele fala que o tempo é moeda emocional. Filhos se sentem amados ou rejeitados à medida em que nós gastamos tempo com eles. Não é sem motivo que para os filhos, em uma determinada idade, ele diz, o melhor horário do dia é quando o pai ou a mãe chega em casa. Ali é uma festa só. Uma festa só. O problema é quando a gente chega, quando eles não estão mais acordados. E aí isso acontece segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
E no sábado o que eles ouvem é: não, filho, mamãe está cansada, papai está cansado, eles têm que descansar. Isso é provocar a ira dos nossos filhos. Filhos são irritados quando eles convivem num ambiente envolto de violência verbal. Uma outra forma de irritar os filhos é quando eles veem, enxergam e vivem em lares sob constante ameaça de abandono, de divórcio, de gritaria, de agressão, de briga, de ameaça de separação. Tudo isso é criar filhos num ambiente de instabilidade emocional. E aí nós geramos e gestamos adultos ansiosos, depressivos, inseguros, sem a convicção de que o relacionamento, sem a convicção de que a paternidade, a maternidade é um bom negócio. Isso é irar os nossos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai se separar? Vai. Você já tomou essa decisão? Já. É irrevogável? É. Já buscou ajuda? Já. Não quer? Não quero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pelo menos prepare os seus filhos para isso. Porque a chance deles crescerem tendo a convicção de que eles são os culpados é imensa. E que fique bem claro, eu não estou incentivando o divórcio. Mas se esta for a sua opção, se esse for o seu caminho, se essa é a sua decisão, prepare os seus filhos para isso. Lares que vivem debaixo de abuso verbal, que intimidam os filhos, que causam depressão, medo e ansiedade, geram filhos fragilizados, geram filhos sem o desejo de serem pais. Difícil, né? O texto não termina aqui. O apóstolo Paulo vem com uma partícula adversativa e ele diz: mas. Ele dá uma orientação que é uma orientação negativa e agora ele dá uma orientação positiva. Não faça isso, mas faça isto. Isto que? Disciplina. Está o pastor defendendo o Bolsonaro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu papel aqui não é defender político, não é defender militarismo, não é defender... Não, meu papel aqui é expor a Escritura Sagrada, e a Escritura Sagrada diz com todas as letras o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer, mas nós devemos criar os nossos filhos na disciplina. E disciplina tem a ver com correção. Não é passar a mão na cabeça. Não é olhar e dizer assim: que pena, ô filhinho, que pena. Isso não é disciplina, isso é lamento. É diferente. Disciplina tem a função de estabelecer limite para quem não tem limite. Isso acontece em qualquer idade.
Na idade adulta, se você não tem limite, o seu limite pode ser 3x4, ver o sol nascer quadrado. Esse é o limite. Quando criança, esse não é o limite. Quando criança, o limite é outro. Porque criança testa limite. Criança não tem noção do perigo. Criança está com o seu cérebro em desenvolvimento e ainda não tem maturidade para prever as coisas. Por isso, nós, pais, precisamos dar limites aos nossos filhos. Por isso que o texto diz que limite não é uma coisa que se dá de um dia para o outro. Mas o texto diz: criai-os. É um processo longo, demorado, cansativo, exaustivo, estressante. Emocionalmente nos abala, porque ninguém tem prazer em disciplinar filho. Ninguém faz isso assim, agora é a hora que eu vou disciplinar, agora. Ninguém tem prazer em fazer isso. A gente faz porque a gente ama, e fazemos por amor, porque entendemos que é o nosso dever. Se eu não devo irritar, eu devo disciplinar. É assim que funciona. Você já pulou de bungee jump? Já? Não? Eu já pulei. Quando eu estava subindo num guindaste, o guindaste tinha um gradil. O que é isso? Um limite. Quase toda ponte de estrada que a gente anda tem na lateral o quê? Um gradil. Para que é aquilo? Proteger. Limite. Limite existem para a nossa proteção. Limite existe para que, caso ocorra algum acidente, você está amparado pelos limites. Recentemente, um programa dominical fez uma experiência com pré-adolescentes e adolescentes ali, mesclando com a idade da juventude, 17, 18 anos. Colocaram as mães num local, os filhos estavam sendo filmados e perguntaram para as mães: você acha que o seu filho ou a sua filha vai entrar nesse carro com essa pessoa que está bêbada? Vai entrar ou não vai entrar? As mães: não, meu filho não. Uma disse assim: não, de jeito nenhum, porque ela perdeu a prima dela assim. E eu falo constantemente na cabeça dela que eu tenho certeza que ela não vai entrar. 15 minutos de conversa, todos entraram no carro, com uma pessoa visivelmente bêbada e bebendo na frente deles. Disciplina existe para que os limites sejam estabelecidos. Atualmente há uma negligência muito clara de pais com relação aos seus filhos. Ah, pastor, mas eu acho que vai traumatizar. Eu acho que não é bom. Veja bem,
alguns versículos bíblicos que nos ajudam a entender o valor dessa disciplina. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Pastor, você está dizendo que a gente tem que ter uma vara em casa? Eu não. A Bíblia. Lá em casa, durante muitos anos, a gente teve a Margarida. A Margarida ficava em cima da geladeira. Numa das mudanças, ela sumiu. Sabe por que a Bíblia orienta a gente a usar a vara? Porque ninguém anda com uma vara presa no cinto. Nós não somos policiais. Uma vara num local estratégico na sua casa, ela tem primeiramente a função de acalmar você enquanto você vai buscar a vara. Porque toda disciplina que é feita na hora e no ato, é muito provável que nós tenhamos a capacidade de errar na mão e de disciplinar com raiva. Agora, se a vara fica no local estratégico, enquanto você sai do quarto e vai lá na cozinha, você vai pensar, vai acalmando, você vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gusfraba. Vai. Aí você chega lá, você pega a vara, você volta, você já está mais calmo. Um outro motivo pelo qual a Bíblia nos ensina a usar uma vara e não a mão, é porque a mão é sinal de afago, de afeto, de amor, de abraço, de carinho. A vara não. Pastor, posso usar uma vara chamada havaiana? Pode. Deixa ela pendurada lá também, não tem problema. Porque quando a gente faz isso, e Deus, irmãos, Deus é tão perfeito, que Ele criou o ser humano com a parte perfeita para você bater, que é o bumbum. Existe um ditado judaico que diz assim: criança tem olhos nas costas. É ali que ele enxerga o limite. E ninguém bate numa criança para espancar, para deixar marca, para sangrar. Não tem nada disso. A criança precisa entender que naquele momento a vara está sendo aplicada para que ela tenha sabedoria e entenda os limites da sua própria vida. Pastor, mas os psicólogos dizem que... Você tem a opção de ficar entre o que os psicólogos dizem e aquilo que a Escritura Sagrada diz. É uma liberdade sua. Fica à vontade. Um outro provérbio diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com vara, ela não vai morrer. Ninguém morre por causa de uma palmada, ou melhor, uma varada, uma chinelada na bunda. Alguém que morreu por causa disso? E gente, eu apanhei. Olha, todas elas, acho que menos do que eu mereci. Estou vivo, estou casado, trabalho, tenho filho, sou feliz com Jesus. Por que a gente faz isso? Porque tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. A comparação da disciplina bíblica aplicada é uma comparação assim: desse modo a criança é endireitada, ela cumpre ou vive os preceitos que são de Deus. Ai, pastor, mas eu morro de dó, eu choro quando eu disciplino. Não tem problema.
Algumas vezes, eu já disciplinei meus filhos chorando com eles. E explicando por que eles estão passando por aquilo. Porque dessa maneira, eu entendo que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. O que eu não tenho que fazer, eu já sei. Agora, às vezes, eu não sei o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer é disciplinar. Mas não é só disciplinar. É disciplinar e admoestar. Não é apenas criá-los na disciplina, mas é também não deixar de aconselhar, de orientar, de dar palavras de orientação para eles. Admoestar é dar conselho sábio, é orientar naquilo que precisa, é dar direção naquilo que é para dar direção. Porque disciplina e admoestação caminham juntos no nosso tratamento com os nossos filhos. Não pese só para um lado, não pese só para um outro. É importante que as duas coisas caminhem juntas. Filhos precisam saber onde podem e onde não podem ir, com quem podem e com quem não podem ir, quando devem e quando não devem parar, quando devem continuar. Tudo isso são expressões de admoestações que nós fazemos como sendo do Senhor para eles. Seu pai e sua mãe já disse para você: com esse daí, com essa daí você não deve namorar. Já disse? Cara, que peso que é isso, hein? Hã? Cara, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Mas se eles estão fazendo isso, eles estão fazendo, e a chance deles estarem fazendo isso é no Senhor. Porque a palavra de Deus, ela se torna para nós pais o nosso manual. Ela precisa ser ensinada aos nossos filhos. Essa palavra de admoestação que aparece no texto, é uma palavra grega composta por duas. E uma delas está relacionada à mente, que significa colocar a cabeça no lugar. Colocar a cabeça no lugar. Assim como a disciplina não deve estar limitada à vara, o foco do estabelecimento da admoestação é os princípios e os valores e os limites. A admoestação não são broncas. Não são broncas. A admoestação são orientações. E o seu modelo de vida é imprescindível para que as suas orientações encontrem nos seus filhos sentido. Ele fala e ele vive, ok. Isso não quer dizer que eles vão entender tudo, mas eles vão saber que você está tentando viver aquilo que você diz. A admoestação não deve ser limitada à punição, mas ao estabelecimento dos seus princípios, valores e limites. Há algumas considerações finais do nosso texto. Pais, por mais erros que você tenha cometido, o hoje, o agora, é um ótimo momento para você recomeçar.
embora filhos desejem e esperem que os pais sejam perfeitos, nós não somos. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos irritar, nós vamos pecar. Mas por mais erros que nós tenhamos cometido, hoje é um bom momento para você recomeçar e reavaliar o seu tratamento com os seus filhos. Nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e no temor do nosso Deus. Eles são a herança que Deus confiou a nós. A base deve estar firmada em Deus, no seu projeto, no seu plano. Olha para mim. Fora disso, todo resultado é uma catástrofe. Todo resultado de criação de filhos, fora do projeto e do plano de Deus, é uma catástrofe. Por isso, pais, não provoquem a ira dos nossos filhos, mas vamos admoestá-los na disciplina e nas orientações do Senhor. Amém.